Curso de VBA Módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, lógica de programação na prática, habilitando e desabilitando os botões editar, atualizar, excluir, incluir, confirmar e o evento clique do listbox. Então nessa aula 14, a gente vai aprender sobre lógica de programação na prática. E o que seria essa lógica de programação? Seria nada mais do que a lógica do funcionamento das ações dos nossos botões. Então, muitas das vezes, a gente tem que se colocar na posição do usuário e entender o funcionamento de cada ação do nosso programa e entender o porquê que ele vai executar uma ação já esperada de erro do usuário. Então vamos lá, na prática. Nessa aula 14, vou executar aqui nosso formulário. Primeiramente, vamos fazer uma ação, antes de entrarmos na tema de hoje. Observe que está me incomodando essa barra aqui lateral que está na minha tela inicial. Está diferente da minha observe, está diferente aqui da nossa tela principal. Então essa barrazinha aqui está diferente da nossa tela principal. Quando eu vou para a minha tela, minha segunda tela, que é a minha tela de cadastro, observe que está conforme a mesma. Então vamos fazer esse ajuste. Então vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar em exibir meu Project Explorer. Então o formulário que a gente tem aqui é o FM principal, vou expandir aqui o mesmo. E o que eu faço? Vou aqui na nossa aba menu, vou clicar sobre ela, propriedades, e vamos localizar aqui a sua propriedade Picture. Já cliquei e vou selecionar aqui esse background, essa imagem de fundo para ser descarregada aqui na minha page. Cliquei e já descarreguei a mesma. Então, se eu executar agora, vamos fazer só mais um ajuste. Aqui na minha guia fornecedores, o nosso listbox, vamos colocar agora uma cor, uma borda, um cor de borda na mesma. Então eu vou aqui na propriedade, Board Style, vou botar como single. E repare que já está na corzinha preta. Está aqui o meu border color na cor preta e o meu border 5. Agora o nosso listbox tem uma borda. Então vamos lá novamente. Vou executar. Observe que agora sim já ficou mais atraente o nosso projeto. Obviamente não coincidiu por completo, porque são imagens diferentes. Aqui é um objeto maior e aqui obviamente é um objeto menor. Mas vamos lá. Agora sim ficou mais interessante. Então vamos lá. Na aula 12, ocorreu um erro que eu resolvi corrigir agora nessa aula 14. Vamos lá, simular novamente a mesma situação. Observe, vou colocar aqui um código do fornecedor qualquer. Vou colocar um nome para esse fornecedor. Vamos informar um CEP para o mesmo. Vou informar um número para o seu endereço. E vou clicar no incluir. Observe que eu incluí o mesmo. Vamos habilitar esse objeto aqui, que eu ainda não ensinei como habilitá-lo. Então, observe que eu estou com ele selecionado, vou clicar no meu botão editar. Editei as informações. Ao fazer uma alteração nesse nome do fornecedor, em qualquer campo que seja, observe que eu vou apagar aqui o nome VBA e vou deixar apenas Gleidson. E vou clicar no atualizar. Repare que quando eu faço isso, as informações que estavam na minha linha, observe aí, foram apagadas, ou seja, sumiram. E o porquê que ocorre isso? Vamos entender na prática. Vou fechar aqui o meu form. Como é que eu descubro o porquê que está acontecendo isso? Eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui no meu botão atualizar e colocar um ponto de opção aqui na minha estrutura widget. E vamos novamente fazer a mesma ação. Então, vou aqui para a minha tela de cadastro, fornecedor. Vou informar aqui um fornecedor qualquer, um nome para esse fornecedor, um CEP para o mesmo, um número para o seu endereço e vou novamente clicar no incluir. Ao selecionar meu item, vou clicar no editar. Vamos simular aqui que eu quisesse fazer uma alteração. Vou mudar aqui de Gleidson LTDA para Gleidson SA e vou clicar no atualizar. Então, ao clicar no atualizar, ele veio para a minha tela com meu ponto de interrupção, observe aí. Então vamos debugarmos para entendermos por que ele está apagando essa informação. Vou pressionar a tecla F8 para podermos debugar. Então, vou pressionar aqui a tecla F8 e tudo que eu for debugando, ele vai selecionando em amarelo a linha que a gente estiver verificando no momento. Nesse momento, a gente está verificando aqui o nosso widget com o nosso list cadastro, que é o nosso listbox. Então, eu pressionei o F8, repare que veio para a linha aqui abaixo. Nesse momento, meu list index está com o valor de 0 e o meu txtid está com o valor de 1. Vou pressionar o F8 novamente, e ele foi para onde? Ele veio para o meu list cadastro clique. Ou seja, daquela ação lá já veio para esta ação aqui, E observe o que, é que vai acontecer,
eu tenho uma ação aqui chamada limpar campos fornecedores dentro do evento clique do nosso listbox. Lembre-se disso. Então vou pressionar o F8 e repare o que vai acontecer, ó. Ele vai chamar aqui o meu limpo cadastro fornecedores nesse momento, ó. E aí eu acho que você já vai entender, ou já entendeu o porquê que ele está limpando os campos, ó. Vou pressionar a tecla F8, repare que vai limpar os campos, ó. Tá limpando os campos aqui na minha lateral esquerda, repare. Tá limpando todos os campos, que obviamente não é o correto que ele faça isso, mas está limpando, porque assim foi programado. Reparem. E ele vai voltar novamente, quando fizer isso, vai voltar novamente lá para a nossa estrutura WIT, ó. Observe o que é que vai acontecer agora, ó. O meu código fornecedor, nesse momento, está vazio, ó, porque foi apagado antes de repassar as informações para o listbox novamente, ó. Então, se eu pressionar o F8, ó, o que é que ele aconteceu aqui? Abaixo, repare que está em branco, ó, nesse momento, ó. Então, observe que o nome aqui também, provavelmente, vai estar em branco, ó. Vou estar limpando quando eu pressionar o F8 também, ó. Repare que limpou. Também vai limpar esse aqui, o outro e por assim vai, ó. Então, observe que aí está o erro, ó. Aqui ele vai executar novamente o limpar fornecedores. Eu confesso a você que não entendi o porquê que ele fez isso. Entendi na prática porquê que ele está fazendo. Mas porquê que ele está entrando dentro do evento clique do meu listbox, que eu não estou clicando mesmo. Mas é assim que ele está processando. Então vamos corrigir esse bug de uma seguinte forma, ó. Vou só clicar nesse ponto de executar, ó, para terminar a execução. Então, vamos fazer uma correção da seguinte forma, ó. Deixa eu tirar esse ponto de interrupção aqui do meu botão atualizar. Vou remover o ponto de interrupção. E vamos localizar aqui novamente o nosso projeto, o FM principal. E vamos lá, ó. Então, o que é que a gente faz aqui para fazer essa correção? Muito simples, ó. Observe que eu tenho um duplo clique, eu dei um duplo clique aqui no meu list cadastro evento clique, ou seja, quando eu clico no mesmo, ele faz uma limpeza. Então vamos só simular mais uma vez para ficar mais claro, ó. Não vou simular a atualização, vou apenas simular a função desse limpar. Então observe, ó. Vou colocar o nome do fornecedor qualquer, vou informar o seu CEP, o número para o seu endereço e vou clicar no meu incluir. Vou informar um outro também. Observe aí para que fique mais claro o que eu vou estar lhe repassando. Um CEP para o mesmo registro. E claro, um número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Quando eu clico, observe, ó, quando eu clico na minha linha, nada acontece. Quando eu clico no meu editar, ele edita o registro. Quando eu clico em outra linha, observe que ele apaga o registro anterior. Perfeito até aí, ó. Assim a gente programou. Se eu clicar no editar, ele volta a editar o registro. Suponhamos que o nosso usuário se desconcentre e clique em outra linha. Então, para isso que a gente fez essa programação, ó. Caso ele esteja selecionando outra linha, por engano, ele pode estar atualizando um registro que ele não quisesse atualizar. E aí entra a lógica de programação que eu disse a vocês. A gente sempre tem que pensar como um usuário leigo. Como é que o usuário poderia fazer algo de errado que afetaria o nosso programa? Então, essa daqui é uma das ações que, com certeza, quem utilizar o seu programa vai cometer. Uma hora ou outra, por distração, pode estar selecionando, alterando uma linha e pode, por distração, selecionar outra linha qualquer sem querer. Então a gente sempre tem que esperar um erro do nosso usuário e já ter um antídoto dentro do nosso programa para evitar essas situações. Então essa é uma das situações que entra a lógica de programação. A gente tem que pensar como um usuário do sistema, temos já ter o antídoto e pensar que ações deve ter dentro do nosso sistema para fazer essas correções. Então, porém, observe que agora ocorreu uma situação estranha, que quando a gente clica no atualizar, ele acaba apagando as informações. Então, se eu clicar no editar, ele já edita. Se eu sair dessa linha e clicar na outra, ele apaga novamente. Se eu clicar no editar, ele novamente edita. Se eu clicar na outra, ele apaga novamente. Se eu tentar editar, alterar alguma informação e clicar no meu atualizar, ele acaba apagando a informação sem eu estar querendo. Obviamente, eu queria que ele atualizasse conforme a alteração que eu fiz. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou clicar aqui no editar novamente e repare que esse daqui é o meu registro de número 2. Ó. E toda vez que eu clico nesse botão e jogo as informações para dentro do nosso campo, repare que ele lança aqui, ó, nesse momento, ainda está visível, mas porém a gente vai deixar essa fonte mais invisível para que o nosso usuário não visualize. Ó. Mas repare que ele lançou o número 2, ó, aqui também. Ó. Então, esse 2 aqui, nada mais é do que esse mesmo 2 que eu estou visualizando aqui. Ó. Repare. Então, sabendo disso, eu posso fazer uma verificação.
Ou seja, se eu estou com o meu registro selecionado, não há para que eu apagá-lo se eu já estou nele. Em outras palavras, ó, eu estou nesse registro aqui, ó, por exemplo, esse que não está apagado. Se eu estou nele e clicar no meu editar, ele vai editar o registro. Quando eu clicar no atualizar, nesse momento ele está apagando o registro. Porém, se eu fizer uma verificaçãozinha antes, para verificar que eu não saí do registro, se eu não sair do registro, não tem por que ele apagar, porque nesse momento o nosso programa está entendendo que eu saí do registro e está apagando, por isso que acontece aquela situação. Então, eu posso fazer uma verificaçãozinha antes para verificar que eu não saí do registro, ou seja, assim ele não vai apagar o registro por engano, como está fazendo nesse momento o nosso programa. Não sei se ficou muito claro, mas agora vamos programar e vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, ó. Então, vou fechar aqui, vou dar um duplo clique no meu listbox, e dentro do seu evento clique, eu vou continuar executando essa ação, porém eu não vou executar essa ação solta, eu só vou executar essa ação quando eu precisar da mesma. Então vou recortar mesmo, dando Ctrl X, e vamos fazer uma estrutura aqui, ó. Vou colocar o if para fazer uma verificação, se o que? Vou colocar o meu mi.listCadastro, que é o nome do nosso listbox, .list, ou seja, o que estiver listado. Abro o meu parênteses, e ele me pede o meu pivot index e meu pivot column. Então eu vou informar aqui o que, ó? mi.listCadastro.listIndex. Ou seja, eu vou estar capturando a minha coluna lá, beleza? O valor que estiver na minha coluna. E eu vou verificar o que? Vou verificar se esse valor que eu capturei, se ele é igual a quê? Se é igual àquele meu mi.txt underline id.txt. E eu coloco o meu t. E por que eu estou fazendo essa verificação? Porque se esses dois valores forem iguais, isso quer dizer o quê? Que eu não saí da linha que eu estava selecionada. Lembre-se que quando eu saio da linha, ele apaga o registro. Ele apaga o registro. Perfeito. Porém, quando eu não saio da linha, ele não apaga o registro. Ou seja, o registro que eu tenho no meu txt.id é igual ao registro da linha selecionada. Então, sendo assim, o nosso programa vai entender que não deve apagar porque eu não saí da linha. Entenderam a lógica? Então, se isso daqui for verdadeiro, o que eu vou estar fazendo? Nada. Então, observe que entre o if e o else não tem nada programado, ou seja, ele não vai fazer nada. Porém, se isso for diferente, isso quer dizer o quê? Que eu saí da linha atual e fui para uma outra linha. Então, assim, agora sim ele executa aquela rotina para limpar campos dos fornecedores. E coloco o meu endIf para fechar a nossa estrutura if. Vamos ver na prática como vai ser, ó. Vamos simular novamente a mesma situação que estava ocorrendo aquele erro, ó. Código fornecedor, vou colocar o nome do fornecedor qualquer aqui, novamente. Um CEP para o mesmo. Vamos informar aqui um número para o seu endereço, vou clicar no incluir. Vamos simular, colocando mais um outro registro. Vou fornecer aqui o nome para a empresa, um CEP para o mesmo. E vou fazer o quê? Vou dar o tap para sair do campo e vou fornecer um número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Será o que vai acontecer agora? Ó. Repare, ó, vou selecionar esse registro, vou estar editando como eu estava editando anteriormente. Observe que eu vou alterar aqui de VBA Excel e vou inserir o nome também programador. Reparem. Observe aqui que esse é o registro número 2, ó. Deixa eu tentar coincidir aqui as informações para que apareça na mesma tela, ó. Agora sim, observe aqui que eu tenho um 2 aqui e também tenho um 2 aqui, ó. Ou seja, são os mesmos valores. Isso quer dizer o quê, ó? Que aquela nossa verificação if que eu verifiquei, se o valor da linha atual selecionada é igual ao meu txt.id, se ele for igual, ele não faz nada, ou seja, ele não deve limpar a minha linha selecionada. Se for diferente, isso quer dizer o que? Que eu saí da linha selecionada. E aí sim ele entra aquela rotina de limpeza. Então vamos verificar se vai funcionar, ó. Vou clicar no meu atualizar. Observe que nesse momento está VBA Excel aparecendo para mim, nesse momento. E vamos verificar se ele vai atualizar lá com o nome programador e não vai apagar as informações da linha que está editada. Cliquei no atualizar e repare que ele acrescentou o VBA Excel programador e não apagou as informações, ó. Se eu sair da linha, perfeito, ó. E vamos novamente, ó, vou editar. Suponhamos agora que aconteça aquela situação que a gente tem que sempre prever, ó. Meu usuário está com esse registro selecionado. Alguém tirou sua atenção e por acaso ele clicou na linha abaixo, ó. Observe que apagou, ó.
Se eu clicar aqui novamente, ó, no Gletos, observe, ao clicar no editar, ele novamente editou. Se eu clicar no VBA, ele apagou. Se eu clicar no editar, na linha selecionada, ele voltou a editar o registro. Ó. Se eu clicar no Gletos, ele apagou. Se eu clicar no editar, ele voltou a editar o registro. Perfeito? Entenderam a lógica? Então, como eu disse para vocês na aula 12, a gente tem que fazer algumas coisas para inibir os erros aqui nos nossos botões. Ó. Se eu clicar nesse momento no incluir, vocês sabem perfeitamente que vai acabar incluindo um novo registro com as informações de um registro existente. Ó. E eu não quero que isso aconteça. Se eu clicar agora no atualizar, observe o que acontece. Ó. Não tinha nada editado e acabou o que? Atualizando com informações e apagando meus campos. Isso só ocorre, obviamente, porque a gente ainda não fez validações e agora entra novamente a lógica de programação. A gente tem que entender o funcionamento, entender como é que processa o nosso sistema. Ó. Então vamos lá. Ó. Vou fechar aqui. Já corrigimos um bug, um erro que ocorreu no nosso sistema e vamos continuar fazendo ajustes. Então, o botão excluir e o botão atualizar, eu volto a frisar que eles só devem estar ativos se eu editar o meu registro. Pois se eu editar o meu registro, essas informações estão dentro desses campos. Espero que tenha ficado entendido. Ó. Então, vou selecionar esses dois campos, clico no botão direito, propriedades. Como eles têm propriedades em comum, eu posso utilizar as mesmas propriedades que tem em comum entre ambos. Ó. Então, eu vou aqui na propriedade, ó. Cadê a nossa propriedade enable, que nesse momento está como true, reparem. Nesse momento está como true e vou mudar para false. Então, mudei para false, reparem. Mudei para false e o que aconteceu, ó? Desabilitou o botão excluir e desabilitou o botão atualizar, ó. Então, quando eu clicar no editar, ele deve voltar a habilitar quem? O excluir e o atualizar. Então, sabendo disso, ó, esse é o meu btn excluir e esse é o meu btn atualizar. Então, vamos dar um duplo clique aqui no editar. Aqui abaixo do meu endwith, o que é que eu vou estar colocando? Ó, meu mi para facilitar a nossa digitação. E vou digitando, ó, btn atualizar, já apareceu aqui para mim, ponto enable igual a true. Ou seja, eu volto a habilitar o seu enable. Ou seja, ele volta a ficar lá destacado para que alguém possa estar selecionando. O meu mi.btn underline excluir. Observe que eu digitei errado, por isso que não autocompletou. É btn no caso, excluir. Ponto enable igual a true. Ou seja, eu volto a habilitar o mesmo. E para não acontecer aquela situação de eu incluir um registro que eu estou editando para atualizar ou excluir, o que eu faço? Meu mi.btn, o meu incluir .enable igual a true. Não, igual a false. Porque se eu deixar true, novamente ele vai estar habilitado e o meu usuário vai poder estar manipulando. Eu quero, no caso, desativá-lo. E também vou fazer a mesma coisa para o btn confirmar. Ó. Mi.btn confirmar também e vou estar desabilitando, pois se eu editei o registro, eu não quero estar confirmando o salvamento na minha base de dados. Obviamente, eu só posso querer atualizar ou excluir o mesmo. Então, eu coloco .enable também igual a false. Ó. Repare. Então, vamos aqui simular novamente. Vai ficar sempre mais prático a gente simular. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Um código para esse fornecedor. Um nome para esta empresa. Um CEP para a mesma. Um número para o seu endereço e vou clicar no incluir. Quando eu clicar aqui na minha linha, observe que nesse momento o excluir e o atualizar estão desabilitados, o incluir e o confirmar estão habilitados. Então, se eu clicar nessa linha, nada acontece. Se eu clicar no editar, ele habilita quem? Ó, o excluir e o atualizar. E desabilitou quem? Ó, o incluir e o confirmar. Ou seja, se eu clicar no atualizar, ó, atualizou, perfeito, atualizou as informações. Claro que a gente pode botar uma programação e devemos colocar para perguntar ao usuário se ele realmente quer atualizar ou não. Porque muitas vezes ele pode clicar e não querer atualizar. A mesma situação vamos fazer para o excluir. Aí beleza, ó, observe que ele atualizou, porém ele não voltou a habilitar o incluir e o confirmar. Ou seja, quando eu clicar no atualizar, ele deve atualizar o registro, voltar a habilitar o incluir, o confirmar e desabilitar ele próprio. E desabilitar também o excluir. Entenderam a lógica? Então vamos lá. Ó. Seguindo a lógica, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique aqui no meu atualizar. E
E quando ele fizer uma atualização, o que é que ele deve fazer? Ó? Meu mi.btn atualizar aquele mesmo, .enable, vai voltar a ser falso, ou seja, vai voltar a não permitir mais que fique destacado. Meu mi.btn underline excluir vai voltar a ficar também com o seu enable igual a falso, ou seja, o usuário não vai poder mais excluir nada, porque obviamente não tem nada editado. O meu mi.btn, observe, o incluir, vou voltar a habilitá-lo porque após a atualização, o meu registro já está apto a ser incluído. Eu já posso, perdão, os meus campos já estão aptos a incluir novos registros. .enable igual a falso. E o meu mi.btn confirmar .enable igual a true. Perdão, aqui o incluir também é true e não false. Então vamos fazer rapidamente outro teste, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui Gletsu VBA. Observe, um CEP para o mesmo. Um número para o seu endereço e vou clicar no meu incluir. Se eu selecionei o registro, cliquei no editar. Suponhamos que eu queira atualizar, vou apagar esse espaçamento aqui a mais. Vou clicar no atualizar e repare, ó. Cliquei no atualizar, desabilitou quem? O excluir, desabilitou o atualizar. Voltou a habilitar o incluir e voltou a habilitar o confirmar. Lembre-se que eu clicar no incluir, ele não vai incluir nada, porque esses campos são obrigatórios. Lembre-se, ó, os meus campos são obrigatórios e só vai incluir se eu preencher todos os campos obrigatórios, ó. Então aqui sem problema nenhum. Quando eu clicar no confirmar, nesse momento não tem ação. Então quando eu programar o botão confirmar, vai entrar aquela estrutura do multiusuário. Então vamos utilizar ela nesse momento do confirmar, pois será o momento que eu vou acessar minha base de dados e vou pegar todas as informações que estiverem aqui dentro do meu list box e jogar para a nossa base de dados. Porque é o seguinte, ó, você há de concordar comigo que se a pessoa se ela faz inúmeros cadastros, o ideal é que ela acesse o mínimo possível de vezes o banco de dados para a aplicação ser mais rápida e para que não tenha tantos conflitos. Porque imagina aí, se essa pessoa lança 50 registros, um exemplo, 50 registros, um atrás do outro. Se ela tivesse que toda vida que eu clicasse no incluir, e ele acessasse o banco de dados, salvasse essa informação, fechasse o banco de dados novamente, limpasse os campos para fazer uma nova ação de inclusão, ou seja, um novo cadastro, ficaria meio que inviável. Então o ideal é que ela possa incluir vários registros e quando clicar no confirmar, ele abre uma única vez o banco de dados, salva tudo que estiver listado, fecha o banco de dados novamente e apaga tudo que estiver dentro do nosso listbox. Ou seja, tudo foi salvo com uma única ação. E vai tornar nossa aplicação muito mais rápida e funcional e sem dores de cabeça para o nosso usuário e para nós que desenvolvemos a aplicação. Qual é a ação desse cancelar? Suponhamos que o nosso usuário faça isso daqui, ó, edit, e por algum motivo ele não quer atualizar. Ele pode simplesmente atualizar mesmo que ele não tenha mexido no programa, nos botões, mas ele simplesmente quer cancelar a ação. Então, a ação aqui ele não quer atualizar, não quer excluir. Então, eu tenho uma ação, esse botão cancelar, justamente para isso. Para que ele não seja obrigado a clicar no atualizar, mesmo que ele não tenha atualizado nada. Então, vamos lá. Ó. O cancelar, basicamente, vai fazer o quê? Ó? Vai fazer as ações que o atualizar está fazendo após quando ele atualiza. Então, se eu copiar isso daqui, ó, vamos copiar tudo isso daqui. Vou dar o Ctrl C. Vamos colar lá naquele BTN, vamos tentar localizar por aqui, o meu BTN, ó. Deixa eu localizar o mesmo por aqui, meu BTN cancelar, ainda não aparece para mim aqui. Então vamos lá pelo nosso Project Explorer mesmo, ó. Então como eu ainda não trabalhei com o mesmo, ainda não aparece ele para a gente naquela janelinha, ó. Agora sim, na realidade eu não renomeei o mesmo, por isso que ele não aparecia, ó. Então deixa eu colocar aqui, propriedades, vamos dar um nome para esse objeto. E vou chamá-lo de BTN underline cancelar. E como o próprio nome já sugere, ele vai cancelar a ação, ó. Então tá aqui o nome do mesmo. Então vamos lá, duplo clique no mesmo. Vou estar colando aquela programação e vamos fazer um teste para ver se é realmente só isso mesmo que ele deve fazer, ó. Vamos simular novamente um registro. Sempre é necessário que façamos isso para que fique claro e fixado a lógica de programação, ó. Então vamos lá, o nome do fornecedor, Gletsu VBA, um CEP qualquer
um número para esse endereço e vou clicar no meu incluir. Incluir. Digamos lá que eu edite, eu não quero excluir, não quero atualizar. Eu simplesmente não quero fazer nada. Clico no meu cancelar e vamos ver o que acontece. Ó. Cancelou. Observe que ele desabilitou o excluir, desabilitou o atualizar, porém não limpou os campos. Ó. Ou seja, acabamos de esquecer de quê? De chamar aquela rotina do limpar. Ó. Então, duplo clique aqui no meu atualizar. Vamos pegar essa rotina aqui, que já está dentro dele. Vamos agora tentar localizar por aqui mesmo o meu BTN cancelar. Está aqui o mesmo, ó. Reparem. Já me aparece aqui o BTN cancelar. Então, novamente, ó, BTN cancelar. Selecionei o mesmo. E vou colocar aqui acima ou abaixo, tanto faz. Ou simplesmente colar nossa rotina, ó. Deu Ctrl V. Então, vamos executar novamente. Um último teste. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Leite VBA. Um CEP para o mesmo. O número para o seu endereço e cliquei no meu incluir. Vou editar. Editei. Se eu quiser cancelar, não quero executar ação nenhuma, cancelo, limpou os campos e está perfeito. Ó. Se meu usuário vir aqui editar novamente, editou. Se ele vir mudar aqui VBA 2, por exemplo, clicou no atualizar, atualizou. Ó. Então, o duplicar e o excluir fica para o próximo vídeo e o confirmar, com certeza, vamos estar fazendo juntamente nos próximos vídeos. Então, aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!